Muito boa tarde a todos. Hoje, dia 20 de agosto de 2022, iniciamos mais um estudo da Revista Espírita. Esse estudo é promovido pela Sociedade Espírita Obreiros do Senhor e demais estudos da Revista Espírita e outros estudos também promovidos pela casa já estão disponíveis em nosso canal do YouTube. Para acessar nosso YouTube, entre em nosso site www.obreirosdosenhor.org.br. Lá você encontrará acesso, um link mais fácil para você acessar o nosso canal. Em nosso site também encontrará outros materiais, outros estudos promovidos pela casa. É um site confiável, referente à doutrina espírita. Hoje nós vamos estudar o ano de 1860, estamos estudando o ano de 1860 da Revista Espírita, mais precisamente no estudo de número 60, o mês de novembro do ano de 1860. E nesse estudo, Kardec vai trazer para nós o tema Bibliografia, Carta de um Católico sobre o Espiritismo, pelo Dr. Gran, antigo vice-cônsul da França. Poderia ler para nós, Pereira? Posso sim. Então, boa tarde a todos. Estamos dando início aqui ao nosso estudo do dia, né? Essa bibliografia, carta a um católico sobre o Espiritismo. Então, o texto começa assim. Pelo Dr. Gran, antigo vice-cônsul da França, o autor dessa brochura propôs-se a provar que se pode ser, ao mesmo tempo, bom católico e fervoroso espírita. Aqui, hein, Pereira, já dá para a gente até abrir um aspas, né? E demonstrar, né, que o espiritismo ele não obriga ninguém a largar a sua religião, né? Tanto é que nos encontros, quando tem um evangelho, alguma coisa, não se exige nenhuma obrigação de que a pessoa seja espírita. O que pode acontecer, e que eu vejo que acontece, é que na medida que você vai aprofundando os seus estudos na doutrina, os novos conhecimentos começam a confrontar com os antigos conhecimentos que você tinha da outra religião, né? E aí que você tem que tomar aquela decisão de, eu continuo naquilo que eu sempre aprendi, o que o padre, o que o pastor sempre falou, ou eu vou aceitar esses novos ensinamentos que têm muito mais lógica, né? Tanto é que o espiritismo ele não é considerado uma religião, é mais uma filosofia, uma ciência, né? Então, essa questão, né, do autor ali, que ele coloca na primeira linha, o autor dessa brochura propôs-se a provar que se pode ser, ao mesmo tempo, bom católico e fervoroso espírita. Pode, né? Mas que os conhecimentos do espiritismo se confrontam muitas vezes com os ensinamentos do catolicismo, isso é verdade também, né? Então, até a gente vai fazendo aqui um spoiler do que está o texto ali, né? Mas é que é mais ou menos nessa linha que ele vai colocando aqui para frente. Então, vamos ler um pouquinho mais aqui para a gente ver o que é a proposição, né, desse doutor Grande, né? Então, ele começa assim. Nesse sentido, prega pela palavra e pelo exemplo. Pois é, sinceramente, uma é outra coisa. Pois fatos e argumentos de uma lógica rigorosa estabelece a concordância do espiritismo com a religião e demonstra que todos os dogmas fundamentais encontram na doutrina espírita uma explicação suscetível de satisfazer a razão mais exigente, que, em vão, a teologia se esforça para dar. De onde conclui-se que, se esses dogmas fossem ensinados dessa maneira, encontrariam bem menos incrédulos que, portanto, devendo a religião ganhar com essa aliança, dia virá em que, pela força das coisas, o espiritismo está lá na religião, ou a religião no espiritismo. Deixa eu aproveitar e falar. Boa tarde a todos. Então, pois é, você vê que ele considera que não é incompatível, né? Justamente por não ser uma outra religião, é uma filosofia, traz um conhecimento.
e que vai explicar coisas que naquele tempo que foi fundada a religião não havia como as pessoas compreenderem. Então, ficou uma coisa que, por não ter o entendimento, virou um dogma, né? Que, agora, se você explicar esse dogma, no fundo ele tem um entendimento, né? Tanto que você vê, nessa época ainda não existia o Evangelho segundo o Espiritismo. Aí o Kardec sentiu a necessidade de fazer o Evangelho segundo o Espiritismo, justamente para mostrar que algumas coisas que Jesus disse tinham um entendimento mais profundo, né? E que naquela época não se poderia compreender ainda, né? Ainda era muito novo, e Jesus mesmo falou, né, que não podia explicar todas as coisas, porque eles não iam entender, né? Já se chocavam com algumas coisas, né? E até em relação àquela conversa que ele teve com Nicodemos, que já era um estudioso lá dentro da religião deles, né? Nicodemos tinha dificuldade de entender, né? Quando ele falou que o espírito vem do espírito, né? Sopra de onde vem, Precisa dá aquelas voltar ao coisas. ventre, precisa voltar ao Isso, ventre para... precisa nascer de novo e tal, e o Nicodemos não entendeu, como assim nascer de novo? Vou ter que entrar no útero da minha mãe de novo, né? Então, você vê que havia uma dificuldade, né? Então, Jesus preferiu não entrar em certas questões, e ele falou, né, que depois viria o Espírito Verdade, enfim, ele falou, viria, esqueci o termo que ele usou lá, Consolador, consolador. Consolador, o Consolador, né, mas ele tem um outro nome lá que eu estava tentando me lembrar lá, Heráclito, uma coisa assim, né, esqueci o termo lá, que iria esclarecer todas essas questões que na época ele não podia, né, não tinha como ficar explicando, né, ele tinha que montar uma faculdade lá, né, eu acho, para poder dar curso, né, e não tinha. Eu acredito assim que a maior dificuldade não é a pessoa, por exemplo, a pessoa pode ser espírita, Kardec aceitar bem isso, e frequentar uma igreja católica, por exemplo, que está falando do catolicismo. Né? A maior, eu acho que cria assim, um certo princípio, são alguns sacerdotes, porque daí a pessoa, como espírita, se ela participa de algum tipo de grau lá dentro, lá, e que tem a oportunidade de conversar com eles, começa a criar algum atrito, porque eles começam a querer questionar, né? Questionar alguns dogmas, alguns rituais que a gente colocou explicar. Exatamente, Então, o porque problema eles... maior está do outro lado, porque eu conheço da minha família mesmo, eu sou vindo da Igreja Católica, e da minha família da Pessoa Católica aceita muito bem o espiritismo, as pessoas. Só que eu sei, eles mesmo falam que alguns sacerdotes, alguns outros lá, questionam todos, mas alguns questionam. Né? E assim vai com outras religiões também. Daí eles começam a ser questionados, e como talvez não tem preparo, né? Que ele fala, a teologia para a filosofia espírita tem alguma diferença, que a filosofia espírita vem explicar os fatos. E a teologia vem pôr, né? Tem que ser assim, 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 dogmática, aquelas questões. Isso cria algum atrito nos questionamentos, né? Entre, mas é uma maneira de você ter fé, né? Que a pessoa gosta, que eu tenho parentes que gostam da Igreja Católica, gostam de igreja ritual. Não tem nada de errado. E gostam do Espiritismo, entende muito bem o Espiritismo. Só que eles mesmo falam, lá, o problema tá quando você começa a conversar com algum sacerdote ou algum daqueles ministros lá que tem um cargo melhor na igreja, que daí começa a questionar, que não pode, que não deve. Né? E assim também como eu acho que da própria movimento espírita tem isso, né? Daí, às vezes, a pessoa, como que ela vem e fala que é muito religiosa da religião, quando ela chega próximo do espiritismo, ela começa a criar algumas barreiras, dizendo que a pessoa não deveria se decidir, né? Cria-se também isso, né? Percebe isso. Então, o raciocínio dele é lógico, eu acho que é isso mesmo. Então, nós estudamos aquele texto lá, quando falou lá em Lyon, que ela veio explicar para as pessoas, né? Aquela coisa do inferno, né? Por exemplo, você agora só para o inferno, vocês como gado, tem muitas coisas que a religião não explica, né? E tem certas coisas, por exemplo, tem uma passagem de Paulo em que ele fala, o homem só vive uma vez, não sei o quê. Aí eles se apegam naquele ponto. A gente não sabe o que o Paulo quis dizer com aquilo, né? Então eles se apegam naquela frase para dizer que não pode existir reencarnação, porque em Paulo está escrito isso, né? E aí a lógica vive ao contrário, né? Nós debatemos muito isso aí nos anteriores, que a lógica de se não tiver reencarnação, perde todo o sentido da justiça divina, né?
Então, vira um questionamento. Então, algumas pessoas questionam. Eu, um desses, questionei tanto, que eu me afastei, porque eu falei, poxa, para mim não me serve isso. Mas tem pessoas que gostam. Realmente, porque como também nós comentamos em estudos passados, né? Lógico que Kardec ele conseguiu codificar, mas muito ele ainda poderia ter escrito, né, para nos dar conhecimento, e teve uma vida até curta, né? Não curta para a época dele, mas para nós hoje em dia, né, morrer, né, desencarnou cedo. Mas tem vários livros, né, aí da doutrina que falam sobre ela e nos traz uma explicação. Mas que quando esses conhecimentos se confrontam com a doutrina, nós ficamos com Kardec, que foi o que a gente comentou no estudo passado. Alguns, por exemplo, algum livro, alguma frase de Emmanuel. Emmanuel também falou que se ele falasse alguma coisa era para ficar com Kardec, né? Da mesma forma, a Bíblia. Eu também prefiro, quando existe alguma divergência, ficar com o Evangelho, né? Porque é ali que continha todo o ensinamento de Jesus. Né? Se Paulo falou que é só uma vida, ou se lá no Velho Testamento ele está falando alguma coisa, é Jesus que veio trazer o novo ensinamento para nós, né? Então a gente tem que voltar para a fonte. E tem muitos fatores nisso, né? Até as traduções, o que realmente quis dizer isso, né? Aí que às vezes depende de quem traduziu, da onde que pegou, para quem que ele falou, que momento que ele falou. Então a gente não sabe direito isso, da onde que veio, né? Então, eu concordo com você, não podemos pegar as coisas assim, isoladas, um fato isolado, e aceitar como todo, abandonar toda a filosofia, uma linha de pensamento, porque né? É que nem os espíritos, o espírito chega para nós e fala algumas coisas assim, que a gente fala, peraí, isso aí não tem nada, não tem sentido. Né? Aí, porque falou lá que veio a comunicação e o Kardec, naquele momento, aceitou. Peraí, vamos analisar profundamente o que é isso. E o interessante é o finalzinho aqui, onde a gente parou de ler, né? Quando ele diz aqui, ó, na última linha ali, o espiritismo estará na religião ou a religião no espiritismo, né? Então a gente tem uma afirmação que a gente diz que no futuro, né, todas as religiões terão que ter um pouco de espiritismo, porque não vai se sustentar na medida que a população está ficando cada vez mais exigente por uma explicação lógica. Tem dogmas que não se explicam. E aí o que vai acontecendo? Hoje nós vemos religiões que praticamente já não tem mais seus adeptos ali, né, seus seguidores. Por quê? Porque mantém aquela doutrina ainda muito ortodoxa, e aí quem não consegue entender aquilo como um dogma e que é uma explicação lógica, já começa a abandonar, né? Com certeza. Isso é a mesma coisa que eu temava aqui, a Terra no centro do universo, que a história lá que o cara falou com esse os caras, e queria questionar tudo isso, né? Tiveram que voltar atrás, né? A Gênesis ali, que fala de 7 dias, tal, não sei o quê, não sei o que, 7 épocas, 7 eras diferentes, tem muitas coisas assim que a filosofia espírita explica, né? Tá, e as pessoas pegam tudo ao pé da letra, não veem que aquilo é uma forma simbólica, né? Então, quando abrir a cabeça, vai chegar uma hora que eu acho que vai ser inevitável, não se sabe quanto tempo vai demorar, né? Mas vai chegar um ponto que ou vai ter ou materialismo ou abrir a cabeça e aceitar isso, né? Porque os outros estão acabam caindo todos no materialismo, né? Bom, então vamos dar continuidade. Parece difícil que, após a leitura desse opúsculo, aqueles que os escrúpulos religiosos ainda façam no espiritismo não sejam levados a uma apreciação mais sadia do problema. Aliás, há um fato evidente, é que as ideias espíritas marcham com tal rapidez que, sem ser adivinho nem feiticeiro, é possível prever o tempo em que serão tão gerais que, querendo ou não, ter-se-á que contar com elas, porque a Sônia colocou aqui agora. Essas ideias conquistarão fóruns de cidadania, sem haver necessidade da permissão de ninguém. E, em breve, se reconhecerá, se ainda não ser feito, a absoluta possibilidade de ter o curso. Interessante que eles colocam sempre esse termo breve, naquela época lá, mas esse breve até hoje ainda não chegou, né? Eles falavam sempre assim, que brevemente, mas breve, olha, que passaram 200 anos aí, então as coisas estão baixando aí. Então, isso, a gente sempre comenta isso, né? Que, na verdade, primeiro que entra o nosso livre-arbítrio, né?
Se a gente não quiser aprender, a gente vai adiando esse processo, né? Se a gente for cabeça fechada, né? Vamos dizer assim, né? Teimoso, a gente vai adiando, e pior para nós, porque aí demora mais para que o planeta se torne um mundo melhor, né? E se a gente também pegar essa proporção, vamos pegar para estar como religiosa, né? Essa proporção de tempo religiosa. Jesus, né, lá no ano, quando nasceu lá por volta do ano 4 e tal, quando desencarnou, ele falou que viria, né, um consolador que daria explicação. E isso foi vir 1800, mais de 1800 anos depois, né? Então as coisas não são tão rápidas mesmo, né, quando se trata da questão de religiosidade. Sim, os próprios apóstolos achavam que era já em seguida, né? Muitas coisas, né? Eles achavam que algumas coisas até aconteceram, né? Como, por exemplo, a destruição do templo de Jerusalém, que Jesus falou que não ia ficar pedra sobre pedra, mas eu acho que ali havia dois sentidos, né? O sentido concreto e o sentido simbólico, né? Porque concreto foi que realmente nos anos 70 acabou que o Império Romano viu que estava dando tanta confusão ali, eles foram lá e destruíram tudo, né? Acabaram quase com Israel lá, e com Jerusalém. E então foi uma coisa concreta, realmente foi destruído o templo, mas também acho que tem a parte simbólica, né? De que todas essas crenças, essas coisas acabam sendo demolidas, né? Para ficar só a verdade, né? É que nós medimos o tempo de uma maneira diferente, né? Nós somos muito imediatistas, né? Mas, segundo alguns mais estudiosos da doutrina espírita, alguns conceitos, que o advento da mudança de regeneração do mundo terreno começou com a vida de Jesus, já fazia parte dessa programação. O primeiro passo foi a vida dele. E ali iniciou-se esse processo, mas você vê, 2000 anos, pouco ainda está indo. Quer dizer, existe uma outra medida de tempo, ele fala breve, mas breve, que o Léo falou. Você vê que ele falou lá, veio lá, no ano 4, 5, com 33 anos, morreu, desencarnou, e depois, com 1850, né, 57, que veio o advento do Consolador, né, que é do Espírito, quer dizer, 1800 e poucos anos. Quem sabe agora seja mais rápido, né, porque o processo vai andando mais rápido, mas pode ser que seja daqui 100, 200, 300, 400, quem sabe, não sabemos. Porque Jesus dizia, essa geração não vai passar sem que essas coisas aconteçam, mas essa geração são esses espíritos que estão encarnam, desencarnam, e não a geração biológica. Né? É verdade, é exatamente isso. Tem que interpretar que geração que está falando. Porque ele veio aqui por causa dos espíritos que foram degradados lá de Capela, lá que a vida aqui, que ele se comprometeu em vir para fazer essa mudança. Você vê que passou quantos milhares de anos de passado, mas depois ele falou que viria poder sair de lá. E agora se fala, vocês estão preparando também a saída de espíritos do orbe terreno para outros planetas, né? Mas tudo isso é demorado, né? Quem sabe aí agora, quando sai esses, um daqui, olha, eu irei lá, aquele outro orbe, vai voltar para nós novamente, né? Nós estamos lá de novo, aqueles que forem, nós não, mas aqueles que forem banidos, né? Vamos dizer assim, né? Que entrar lá. E eu acho que é assim, tem que funcionar pela lógica das coisas. Não pode ser diferente. Então, o tempo que é muito relativo e é muito ligado ao nosso esforço, né? A senhora falou, nós temos que se esforçar para isso melhorar. De tempos em tempos, eles vêm nos dar um empurrão, né? Acontecer alguns fatos que faz mexer com a comunidade para ver se ela se desperta. Mas ela pode querer despertar ou não, porque ela pode virar para o lado materialista e pode atrasar muito tempo ainda isso. Ou pode se, né, de alguma maneira, sempre estão mexendo, vamos dizer assim, né? Sempre proporcionando algum advento que faça que as pessoas reflitam. É assim. Então, vamos lá. As próprias diatribes dar-lhe um impulso, ó, extraordinário. E não se poderia ter no número de adeptos que, sem querer, fez o senhor Luiz Figueiredo com sua história do maravilhoso, na qual pretende tudo explicar pela alucinação, quando definitivamente nada explica, porque sendo o seu ponto de partida a negação de toda a força fora da humanidade, sua teoria material não pode resolver todos os casos.
Esse estudo a gente estudou, né? Lembra desse, É, que ele trouxe, estudo, Kardec trouxe, a gente debateu bastante sobre ele. é, E aqui ele traz um ponto interessante, né? Que é uma das coisas que mais estão acontecendo hoje, né? Então, o escritor vem trazer o seguinte aqui, ó, que as próprias diatribes, né? Então, os próprios ataques, né? Ao espiritismo, dar-lhes um impulso extraordinário e não se poderia crer no número de adeptos. Então, veja o quanto que hoje a gente não gosta de quando as dificuldades vêm, né? Ou, até estava vendo esses dias lá, as novas educações das novas crianças e tal, o quanto estão evitando de que as crianças passem por uma dificuldade e tal, porque tem que proteger para não passar por aquilo. Ou seja, nós estamos entravando a evolução ali do ser humano, né, para fazer um paralelo, porque achamos que elas não precisam dessas dificuldades, às vezes precisa, né? é verdade. Sempre precisa, né? Porque através dos obstáculos é que a gente desenvolve as nossas potencialidades, né? E para tentar superar, né? Esses obstáculos, esses desafios. Se foi tudo tranquilo, e os espíritos até dizem, tem espíritos que são, quando vêm para reencarnar, eles são meio preguiçosos e falam, ah, não, eu não quero programar nenhuma coisa difícil para mim. E aí, isso deve ser essas pessoas que têm uma vida bem tranquila, tudo passa bem, só que quando voltam para o plano espiritual, aí dizem, meu Deus, eu não evolui nada, será que valeu a pena isso? Não, da outra vez eu quero pedir bastante coisas, assim, bem difíceis, né? E isso tem, inclusive, no livro Diversidade dos Carismas, né, do Hermínio Miranda, a médium que ele pega para servir de exemplo ali, a história dela é assim, mais ou menos. Na vida anterior, ela tinha tido uma vida maravilhosa, né? Já conversamos sobre isso, né? Loira, bonita, tinha marido, família feliz, tudo. Depois ela pediu para vir já com várias dificuldades para poder superar. E é só assim que a gente cresce mesmo. eu até tenho um exemplo assim, que eu gosto, assim, por exemplo, nós que somos magnetadores espíritos, graças à oposição de alguma linha de pessoas que não aceitam o magnetismo dentro do espiritismo, que nós fomos cada vez estudando mais, que nós tinha parado. Se a pessoa, se ela aceitasse, mas faz parte, nós não íamos se preocupar em ter toda essa fundamentação, em buscar, em ler horas e horas, livros, buscando dentro da doutrina espírita, para a gente buscar os conhecimentos, para fundamentar aquilo que nós estamos fazendo. E assim como algumas coisas, às vezes, que nós respeitamos o ponto de vista das pessoas, mas as pessoas dizem que não faz parte, que é questão de dobramento, não sei o quê, mas nós vamos buscar os conhecimentos. Quer dizer, se não fosse isso, nós não se aperfeiçoávamos. E cada vez nós ficamos convictos, porque nós vamos estudar, tanto vai cansar disso, tanto que nós estudamos isso. Tanto que nós estudamos o magnetismo, o sonambulismo, e buscando informações, estudando, graças ao quê? A diatribe, ao atrito, não faz parte, que não sei o quê, isso aí não faz. Como não faz parte? Então vamos buscar estudo. Então, nesse ponto que eu acho que eu sou sempre a favor do contraditório, porque o contraditório faz a gente se mexer, faz a gente buscar respostas mais profundas. Exatamente. Se todo mundo concorda, você fica estagnado. Você fica ali naquilo ali só, é o que eu estou falando e ninguém estuda. Mas, então, por que nós estudamos muito? É verdade, porque nós sempre temos que estar fundamentados, coordenados assim, certinho, dentro do fim. Então, a gente procura, graças a essas pessoas. Né? E quando a gente observa, né, que é o método do Kardec, né, observar, né, se existe um fenômeno que você não compreende, você está vendo que ele existe, você tem que ir estudar ele para descobrir quais são as leis que regem aquele fenômeno, porque senão sempre fica sendo, não, aquilo não pode mexer, não pode, aí sim vira um dogma, né? Aí vira dogma, exatamente. Se a pessoa dizer o contra-fora, gente, nós temos que estudar claro, temos que estudar. Esse é o argumento. E tudo na vida é assim, né? Quando vem a dificuldade, por exemplo, a dificuldade financeira, faz com que você se busque outra alternativa, busque outras maneiras, você utiliza todos os recursos para você se desenvolver. Você busca você estudar mais, né? Fazer uma faculdade, buscar outras coisas, conversar com outras pessoas. É assim. Não tem outro jeito, né? E essa questão que o Pereira citou ali, da emancipação da alma, se a gente for ver, tem lá no Evangelho segundo o Espiritismo,
no capítulo 19, que trata da fé, né? Diz lá que o dia que nós, encarnados, descobrirmos as potências que nós temos, né? Nós vamos conseguir dar um salto. Agora, se a gente não estuda e não consegue desenvolver essas potencialidades da alma, vamos continuar engatinhando, né? Porque sempre existe aquelas respostas assim, isso é muito perigoso. Gente, você quer ver a coisa mais perigosa que tem que é dirigir? Você não recomenda que ninguém pegue um carro sem cortar, sem aprender a dirigir, né? Pode dirigir, é perigoso, vai. Mas aí, para você dirigir, o que você tem que fazer? Você tem que aprender tudo como é que funciona, a mecânica, o trânsito, tudo, você faz os cursos, tudo. Pratica, depois você pode dirigir, não tem perigo nenhum, desde que você respeite as regras. E que você esteja aplicando. E assim tudo. Sim, na própria prática do espiritismo, que é a mediunidade. Quanto a gente tem que estudar a mediunidade para poder controlar o processo e fazer com que ele se torne útil, né? Quanto que a gente tem que estudar? E isso aí é aceito normalmente só porque o Kardec já deixou pronto o manual, que é o Livro dos Médiuns, né? Agora, como ele não teve tempo de fazer, e até eu acho que não é para ser feito mesmo, senão fica tudo por conta dele, ele fazia tudo, deixava tudo mastigado para nós, né? Ele acabou tendo que voltar para o plano espiritual, inclusive essa parte do magnetismo, a gente sabe que estava nos planos dele fazer uma obra sobre isso, apesar de que ele mesmo disse que já havia tantas obras, mas acho que ele sentiu necessidade de fazer essa correlação entre o magnetismo e o espiritismo, e era esse o nome que ele ia dar para a obra, né? Mas aí, provavelmente, os espíritos acharam, não, vamos dar tudo mastigado para os outros, que tem que trabalhar agora, daqui para frente, né? Porque só o Kardec vem e já traz tudo, né? E essa questão da emancipação da alma, a mesma coisa. E eles deram início, está lá no Livro dos Espíritos, né? Agora, a gente tem que desenvolver, né? É por isso que a gente fala filosofia espírita, né? Porque a filosofia é isso, né? A filosofia é o debate, a conversa, você... É a parte científica, né? Que é experimentar, observar e colocar... Vai, volta, vai batendo até você ir chegando numa verdade. E ele fala, primeiro você cria assim, uma teoria, né? De princípio, para depois você chegar realmente no conceito, né? Então, as pessoas já querem chegar, não, isso aqui é perigoso, não pode, proibido. Como proibido? Isso acontece, não é proibido. Então, quer dizer, gente, falar sobre isso, nós temos que estudar. Foi assim que nós fizemos em todas as nossas atividades, né? Na mediunidade, nós tivemos que estudar bastante, quando montar um grupo de obsessão, nós tivemos que estudar bastante. Não é para formar um grupo de obsessão e já vou começar trabalhando. Não é assim. Aí no magnetismo também, quantos anos estudando? E estamos estudando até hoje, nunca se para, nunca. Então tem que ser assim, tudo. E às vezes a gente vai abandonando o estudo da filosofia espírita, né? Até eu estava questionando esse dia atrás, as casas espíritas têm se afastado dos livros básicos, do livro dos espíritos, do livro dos médiuns, da evidência espírita. Tem abandonado e preferindo, às vezes, optar por dar preferência, não que eu não devo estudar, mas às vezes dá preferência estudar uma das obras, que são obras auxiliares, né? Quando a gente tem que complementar, mas são auxiliares, dá preferência para estudar as obras auxiliares antes de estudar as obras básicas. Se você conhece o espiritismo, aí você vai estudar as outras obras. Perfeito. Não, vamos estudar isso aqui porque é mais fácil. Mas como mais fácil? Realmente, eu acho que quando a gente tem consegue conceber que nós estamos numa contínua evolução, toda vez que você fica naquele estado de manutenção daquilo que você já sabe, se você não consegue sair daquele estado por força própria, algo no universo vai te chacoalhar, né? Não, já sei tudo que eu sei sobre magnetismo, já estudei, então agora é só manter esse aqui que tá tranquilo. Pode saber que daqui a um tempo vai vir o universo, vai dar uma chacoalhada em você para que você se reaja. Porque se nós não somos espíritos perfeitos para estar mantendo o que a gente já sabe, né? Então tem que estar nessa continuidade. Então, quando a gente consegue conceber, né, que o corpo ele é feito, né, o nosso corpo ele tem por princípio a economia de energia, né, para ele se manter vivo, é lógico que ele vai querer só ficar sentado, deitado e tal. Aí parte do nosso pressuposto de querer se movimentar, né? Ou você se movimenta, ou o teu corpo, de tanto que ele vai ficar parado, que você vai definhar mesmo, né? Com certeza.
Mais um pedacinho, então. Olha que parou mesmo agora, me perdi aqui. Acho que é Os Gracejos, do senhor Oscar Cometan. Tá. Os gracejos do senhor Oscar comentando não são argumentos, ele faz rir, mas não à custa dos espíritos. O imprudente, aquele que não tem pudor, né? E grosseiro imprudente, e grosseiro artigo da Gazeta de Leão só prejudicou a ela mesma, pois todos o julgaram como o merece. Após a leitura da brochura de que falamos, que dirão os que ainda ousam avançar que os espíritas são ímpios e que sua doutrina ameaça a religião? Não procedem que, assim falando, fariam crer que a religião é vulnerável. Realmente, seria muito vulnerável ser uma utopia, pois, segundo eles, trata-se de utopia. Pudesse comprometê-la. Não receamos dizer, todos os homens, sinceramente religiosos, e por isso entendemos os que o são mais pelo coração do que pelos lábios, reconhecerão no Espiritismo a manifestação divina, cujo objetivo é reavivar a fé que se extingue. Recomendamos insistentemente essa brochura a todos os nossos leitores, e cremos que farão uma coisa útil procurando propagá-la. Olha, bacana, né? Muito bom, muito bom. Acho que dá para a gente dar pelo menos o início desse novo tema. A gente não vai, provavelmente não vamos conseguir concluir nesse estudo, mas a gente dá para dar início. Sônia, quer ler para nós? Pode ser sim. Homero. Então, só lembrando aí, acho que Homero, né, é o grego, né? É o grego, né, Sônia? Você que fez slide? É. Sim. É o poeta grego lá, né? O famoso escritor aí, considerado que escreveu um dos primeiros, né, livros da história, um pensador. E até aconselho, né, aquele que nos estão assistindo, buscar lá por um filósofo chamado Clóvis Barros Filho. Ele fala bastante desse Homero e tal. É interessante de a gente saber. Aqui provavelmente nós vamos ficar na parte mais espiritual, né, da comunicação, do que ele nos trouxe, e aí Clóvis Barros vem trazendo lá, que não é espírita, não tem nada a ver com espiritismo, mas ele é um filósofo que traz aí questão aí filosófica sobre Homero. Né? É interessante também a gente tentar juntar esses dois lados aí da história. Estamos há muito tempo em contato com 2 médiuns de San, uma cidade, né? Tão distintos por suas faculdades quanto recomendáveis por sua modéstia, devotamento e pureza de intenções. Evitaríamos dizê-lo se não os soubéssemos inacessíveis ao orgulho, essa pedra de tropeço de tantos médiuns, contra a qual vieram quebrar-se tantas disposições felizes. É uma qualidade bastante rara, que merece assinalada. Pudemos assegurar-nos pessoalmente das simpatias que eles desfrutam entre os espíritos bons, mas, longe de se prevalecerem disso, longe de se julgarem os únicos intérpretes da verdade, sem se deixarem ofuscar pelos nomes imponentes, aceitam com toda a humildade e com prudente reserva as comunicações que recebem, sempre as submetendo ao controle da razão. É o único meio de desencorajar os espíritos enganadores, sempre à espreita das pessoas dispostas a crer sob palavra em tudo quanto vem do mundo dos espíritos, contanto que traga a assinatura de um nome respeitável. Aliás, eles nunca receberam comunicações frívolas, triviais, grosseiras ou ridículas, e jamais algum espírito tentou inculcar-lhes ideias excêntricas ou impor-se como regulador absoluto. E o que tudo isso prova ainda mais em favor dos espíritos que os assistem, são os sentimentos de real benevolência e verdadeira caridade cristã que esses espíritos inspiram aos seus protegidos. Tal a impressão que nos ficou do que vimos, e nos sentimos felizes de proclamar.
No interesse da conservação e do aperfeiçoamento de sua faculdade, fazemos votos porque jamais caiam no engano dos médios que se julgam infalíveis. Não há um só que se possa vangloriar de jamais ter sido enganado. As melhores intenções não garantem sempre e muitas vezes são uma prova para exercitar o julgamento e a perspicácia. Kardec sempre bate nesse ponto, né? Que não é porque você faz tudo direitinho, ou se cuida e tal, que você não vai ser testado, né? Isso é normal. Mas, a respeito dos que têm a infelicidade de se julgarem infalíveis, os espíritos enganadores são muito habilidosos para aproveitá-los. Fazem o que fazem os homens, exploram todas as fraquezas. No número das comunicações que esses senhores nos enviaram, a seguinte, assinada por Homero, embora não apresente nada de excepcional quanto às ideias, pareceu-nos merecer particular atenção, em virtude de um fato notável que pode, até certo ponto, ser considerado prova de identidade. Essa comunicação foi obtida espontaneamente e sem que o médium, de forma alguma, pensasse no poeta grego. Provocou diversas perguntas que também julgamos dever reproduzir. Certo dia, o médium escreveu o que se segue, sem saber quem lhe ditava. Vem que ele escreveu. Meu Deus, como são profundos os vossos desígnios e impenetráveis as vossas vistas. Em todos os tempos, os homens têm procurado a solução de uma multidão de problemas que não se acham ainda resolvidos. Eu também o procurei em toda a minha vida, e fui incapaz de resolver o que de todos parece o mais simples. O mal, aguilhão de que vos servis para impelir o homem a fazer o bem por amor. Ainda muito jovem, conhecia os maus tratos que os homens fazem sofrer uns aos outros, sem premeditação, como se para eles o mal fosse um elemento natural. Entretanto, não é assim, uma vez que todos tendem para o mesmo fim, que é o bem. Degolam-se uns aos outros, e ao despertarem, reconhecem que feriram um irmão. Mas são os vossos decretos, não nos competindo mudá-los. Só temos o mérito ou o demérito de haver resistido mais ou menos à tentação, e como sanção de tudo isto, o castigo ou a recompensa. Passei a juventude nos alagados de Melé, que é Pozomelê, região alagada onde vicejam plantas aquáticas semelhantes à cana da Índia. Banhei-me e embalei-me muitas vezes em suas ondas. Daí porque, na minha juventude, eu era chamado de Melesigênio. Aí, então, foi feita perguntas para esse espírito que até ali não se sabia quem era, né? Sendo esse nome desconhecido, rogamos ao espírito que se dignasse explicá-lo de maneira precisa. Ele respondeu: minha mocidade foi embalada nas ondas. A poesia me deu cabelos brancos. Sou eu a quem chamais Homero. Olha que interessante, né? Esse preâmbulo que ele fez, né? Bem poético, né? A escrita, né? E trazendo informações ali que, tipo, não sei se o médium tinha qualidade até intelectual para trazer essas questões. E a questão de Kardec já chegando, não sei se foi Kardec que fez esse questionamento ao espírito, ou quem estava, né, conduzindo lá a reunião mediúnica, de dizer assim, não, traduz aí pra gente, né, porque da forma como você trouxe, se for para nós tentar interpretar, podemos incorrer um erro. Então ele pediu para o espírito realmente, né, trazer de forma precisa para que soubesse o que realmente ele quis dizer, né. Isso mesmo. E falou que era Homero. Então vamos ver para frente. Observação. Grande foi a nossa surpresa, pois não fazíamos nenhuma ideia do sobrenome de Homero. Depois o encontramos no dicionário mitológico. Continuamos as perguntas. Ó, então tem uma coisa aí para a gente até verificar depois, né? Porque ele fala ali, então, né, na parte aqui anterior, olha que interessante, ele fala assim, daí porque eu era chamado de Melesigênio.
Então devia ser Homero, Menesigênio. E aí Kardec diz, né, imagina, olha, para Kardec dizer isso, né, porque, né, o que estudava pra caramba, né, não sabiam do seu sobrenome, e aí foram pesquisar, né, no dicionário mitológico, né, grande foi a nossa surpresa, pois não fazíamos nenhuma ideia do sobrenome de Homero, depois o encontramos no dicionário mitológico. Então o Espírito trouxe, por isso que ele citou lá no comecinho, né, que ele trouxe informações que nós nunca nem sonharíamos em perguntar. Ele mesmo trouxe as informações de espontânea vontade. É uma forma de confirmação, né? Então, segunda pergunta, poderias dizer a que devemos a felicidade de vossa visita espontânea? Não pensávamos absolutamente em vós neste momento, pelo que vos pedimos perdão. Veja como eles são tão gentis, né, na forma de se expressar, né? Então, nós não pensávamos em você, até pedimos perdão por não estar pensando em você, né? Mas, nossa, bem bacana, assim, né? Aí o Espírito responde, é porque venho às vossas reuniões como se vai sempre aos irmãos que têm em vista fazer o bem. Então, isso é para a gente ver, né, que se a gente se dedica ao bem, muitos espíritos dos graus mais diversos, né, estão junto conosco, né. É a questão da vibração, né, Sônia? Então, se você tem um trabalho que você, né, executa ele com amor, com vibração, pensando em fazer o bem, os espíritos de bem vão se reunir. Se você quer fazer negócio só simplesmente pura material, só pensando em favorecer a si mesmo e tal, terão espíritos também egoístas que vão, né, induzir esse trabalho. Mas a gente, o legal desse ensinamento que o Espiritismo nos traz, que é assim, todos são impelidos ao bem. Não, se ele vem espírito, então, que vai me ajudar a ficar fazendo trabalho e eu conseguindo as coisas só para mim, tá ótimo. Se eu mantiver a vida inteira assim, tá ótimo. Não, mas existe uma regra, é que todos são impelidos ao bem. Então, menos dia, mais dia, você vai sofrer ali um revés do universo e você vai ter que começar a acertar seu passo, né? Isso mesmo. Então, terceira pergunta. Se não for ousar bastante, gostaríamos que falasseis dos últimos momentos de vossa vida na Terra. Aí o Espírito responde, meus amigos, Deus permita que não morrais tão infelizes quanto eu. Meu corpo feneceu na última das misérias humanas. A alma fica muito perturbada em tal estado. O despertar é mais difícil, mas é também mais belo. Como Deus é grande! Que Ele vos abençoe. Eu o peço do fundo do coração. E aí, outra pergunta. Os poemas da Ilíada e da Odisseia que temos são exatamente os que compusestes? Não, foram modificados. Então, isso tem a ver também, a gente está falando da Bíblia, né? A Bíblia também, muitas coisas foram mudadas, né? E até Jesus diz, né, quando ele se manifesta como o Espírito Verdade lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né, no capítulo O Consolador, ele fala, né, que os erros, as verdades estão todas no cristianismo, os erros que ali existem, né, são colocados pelos humanos, né, foram colocados, né, pelos humanos. Que tem vários fatores nisso aí, tem inclusive a própria língua, que era uma língua pobre, né, não tinha, era meio a carga. E outro também que muitos desses dos evangelhos foram feitos vários anos depois da difícil, né? E as pessoas... A lembrança do que eles tinham, no caso, né? E a pessoa pode... Sim, alguns faziam, alguns por isso, outros até porque, não, mas isso aqui eu acho que não é bem assim, vou colocar do jeito que eu acho. E aí vai, né? Mas, vamos colocar nota, assim, se nós vamos contar uma coisa que aconteceu 5, 10 anos, 15 anos atrás. Será que nós levaríamos na íntegra? Eu mesmo tenho muita dificuldade de dizer. Hoje, principalmente com essas questões que tem muita informação chegando, eu vou lembrar exatamente que naquele dia, tal, você lembra por cima, assim, né, muitas coisas. Sim, e a gente vê que os apóstolos, né, os próprios que conviveram com Jesus, eles já não entendiam exatamente o que Jesus queria dizer em algumas situações, né, tanto que Jesus chamava a atenção deles, né, como até vocês estão entendendo dessa forma, né, tem uma passagem que ele fala, né, então você vê que aí quando eles vão colocar no papel ou ditar para alguém, eles vão levar a interpretação deles, mesmo tendo convivido com Jesus. Né? Com certeza.
existe também, né, a questão da conveniência daquele que está traduzindo, daquele que está editando, publicando, né? Porque quando você vai levar aquilo a público, vamos pegar nós aqui na nossa realidade. Ah, você faz uma assembleia, né, lá com seus associados, e aí você vai ter que reduzir a termo aquilo lá, né? Você não vai escrever, às vezes, na íntegra lá, uma palavra mais fervorosa e tal. Você vai tentar trazer o cunho daquela situação, mas de uma forma, né, mais comum, mais tranquila para ser lida, né? Tem bastante memes, né, que na internet lá, por exemplo, de Sócrates, né, quando eles falaram, ah, mestre, o que nós fazemos com isso? E trouxe uma questão muito difícil para Sócrates, né? E aí Sócrates falou assim, eu vou saber como que nós vamos fazer isso aí. Aí diz que os fiéis, ali, os servos dele, né, ali os que seguiam ele, mas mestre, nós podemos escrever isso. Ah, então tudo bem, então escreve isso, só sei que nada sei, né? Então tem as brincadeiras que fazem sobre isso, né? E assim como, imagine, assim como a Bíblia teve suas alterações, como o Pereira disse, até pela pobreza, né, da linguagem, né, que vinha do grego, que não tinha tradução para nenhuma outro idioma, do aramaico, que daí foi para grego, que daí veio para latim, imagina, né, não tem como não se perder muita coisa, né? E aí ele trouxe ali das questões ali foram mudados os dois poemas ali que ele trouxe? Ele falou que foram mudados, né? E até é interessante porque Clovis, né, ele comenta ali que existem teorias, né, até teorias no mundo filosófico, se Homero realmente existiu, né? Assim como tem Platão e Sócrates, né, Pereira lá, que o Pereira estava lendo esse tempo atrás, né, às vezes eles não sabem se um outro existiu, se um era o personagem do outro, porque E era de tão... Jesus a mesma coisa, né? Também né? tem muita gente que acha que Jesus não existiu, que foi criada lá uma seita e tal, e depois, com o tempo, botaram lá que era Jesus o fundador, né? Então, é assim, é que as pessoas acham, às vezes, que é tão absurdo certas coisas, né? Um conhecimento, há 2000 anos atrás, um conhecimento tão intenso assim, né? Numa pessoa, eles acham que talvez não tenha existido, né? Porque eles medem através da sua régua, né? Aí a gente falando um pouquinho sobre essa questão da língua, da tradução, né? Vamos dar um exemplo prático. A própria tradução das obras básicas do Espiritismo para o português, a gente pega autores que traduziram diferenças grandes. Ele trouxe para aquela interpretação que ele conhecia, quando ele pegou aquele contexto lá, ele colocou outro que ele achou que era melhor colocar aqui no português. Então a gente vê isso, olha, porque nós estamos falando francês para o português. São línguas mais modernas já, né? Você vê a diferença, você pega um livro, às vezes nós estamos estudando em grupo, tem um livro que é um tradutor e outro. Quando você olha no outro livro lá, está totalmente diferente a outra tradução. Não digo totalmente diferente, mas ele vai em outro foco, né? De outra maneira. E é assim, né? Cada um traz aquilo que falou, cada um traz aquilo que É aquela coisa que a gente diz, mudou um pouquinho, mas aí o outro que tem aquele já muda mais um pouquinho em cima daquilo. Tá bem diferente, que nem o telefone sem fio, né? Vai alterando e chega no final lá bem diferente, né? Só para a gente finalizar essa questão da linguagem, o português é uma língua muito complexa de ser entendida, né? Então, por exemplo, tem uma passagem lá na Bíblia, né? Eu acredito que era na parte que Jesus cura o surdo, né? E daí ele pega a terra do chão, cospe, faz um barrinho e coloca em seu ouvido. Aí você diz assim, mas seu do surdo ou seu dele mesmo, né? Porque para nós, no nosso idioma, né, eu coloquei, né, quando eu estou contando uma história, a Sônia conversou com o Pereira e colocou o livro em sua bolsa. Não, na bolsa do Pereira ou na bolsa dela mesma? Então fica difícil. Agora já imaginou quando você vai traduzir isso numa linguagem mais pobre ainda? Pode, um não, às vezes, né? Uma vírgula muda todo o sentido. Então, pergunta assim: várias cidades disputaram a honra de você ter sido o berço. Poderias esclarecer-nos a respeito? Ele responde: procurai a cidade da Grécia que possui a casa do cortesão Clênax. Foi ele quem expulsou minha mãe do lugar de meu nascimento, porque ela não queria ser sua amante. Assim, sabereis em que cidade eu nasci. Sim, elas disputaram essa suposta honra,
mas não disputavam por me haverem dado hospitalidade. Ó, eis os pobres humanos, sempre futilidades, bons pensamentos jamais. Olha que interessante, né? Olha que legal que ele trouxe. Eles disputam agora, né, que eu sou famoso, onde que eu nasci, mas disputar por me dar hospitalidade quando eu queria nascer, ninguém quis, né? Então, observação. O fato mais importante dessa comunicação é a revelação do sobrenome de Homero. E é tanto mais notável quanto os dois médios que deploram a insuficiência de sua instrução, o que os obriga a viver do trabalho manual, olha aí que vocês perguntaram, né? Ele não tinha instrução. Não podiam ter a menor ideia a respeito. E tanto menos se pode atribuí-lo a um reflexo qualquer do pensamento, considerando-se que no momento estavam sós. Então, nem foi numa reunião mediúnica. A respeito, faremos outra observação. Está provado para todo espírita, mesmo para os menos experientes, que se alguém soubesse o sobrenome de Homero e numa evocação, como prova de identidade, lhe pedisse para revelá-lo, nada obteria. Se as comunicações não passassem de um reflexo do pensamento, como não diria o espírito aquilo que sabemos, já que ele próprio diz aquilo que ignoramos? Não, mas olha que profunda essa pergunta de Kardec, né? Se as comunicações não passassem de um reflexo de pensamento, como não diria o espírito aquilo que sabemos? Porque se eu estou pensando, o espírito foi lá, captou o pensamento e simplesmente reproduziu. Ah, que cor que eu estou pensando? Pensei em amarelo. O espírito, amarelo. Pronto, acabou. Se limitou a isso, né? A comunicação, né? Agora, quando ele próprio diz aquilo que nós ignoramos, aí dá um peso bem maior, né? Com certeza. Então, é que ele também tem a sua dignidade e a sua suscetibilidade e quer provar que não está às ordens do primeiro curioso que apareça. Suponhamos que aquele que mais protesta contra o que chama capricho ou má vontade do espírito se apresente numa casa declinando o nome. Que faria se o aconselhassem e lhe pedissem a queima-roupa que provasse ser ele mesmo? Voltaria as costas. É o que fazem os espíritos. E isto não quer dizer que se deva crer sob palavra, mas, quando quisermos ter provas de identidade, é necessário que os tratemos com a mesma consideração que dispensamos aos homens. Sim, né? Não é tratar eles como qualquer, assim, não é, né? Tem que ter um respeito, né? Pelo menos de igual, né? Como ele diz, é o mesmo que dispensamos aos homens, também não é o contrário, como a gente sempre comenta, né? Que muitas vezes se tratam os espíritos como, nossa, não dá para questionar nada, né? Não é assim, mas tem que ter respeito, né? As provas de identidade fornecidas espontaneamente pelos espíritos são sempre as melhores. Se nos estendemos tanto a propósito de um assunto que não parecia comportar tantas considerações, é que se me afigura útil não negligenciar nenhuma ocasião de chamar a atenção sobre a parte prática de uma ciência cercada de mais dificuldades do que geralmente se pensa e que muitas pessoas julgam possuir porque sabem fazer bater uma mesa ou mover-se um lápis. Aliás, nós nos dirigimos aos que ainda julgam necessitar de alguns conselhos, e não aos que, após alguns meses de estudo, pensam não mais necessitá-los. Se os conselhos que julgamos dever dar forem perdidos para alguns, sabemos que não o serão para todos, e que muitas pessoas os acolherão com prazer. É isso aí. Então fica agora para a próxima aula aquele tema bem legal que eu gosto, que são as comunicações além túmulo. Tá sem áudio, Pereira. Tá, vamos bem no certinho no horário, hein? 15h30. Pontualidade, como sempre. Pontualidade, como Os sempre. espíritos têm mais o que fazer também, né? Tem que cumprir certinho nosso horário. Os espíritas e os espíritas. Então, gente, aproveitando aí depois dessas leituras tão significantes para nós, tão gratificantes, tão esclarecedoras dessa doutrina, dessa filosofia, eu senti, vamos aproveitar para
agradecer a Deus por mais essa oportunidade que tivemos nessa tarde, de aqui estamos, estudando, debatendo, aprofundando nossos conhecimentos na revista espírita, que ela vem assim nos trazendo os subsídios para podermos cada vez mais estudarmos a filosofia espírita como um todo. Obrigado, Deus, por essa oportunidade. Obrigado, Jesus, mestre querido, pelo Evangelho. Como hoje conversamos, muitas vezes as pessoas debatem nos detalhes e esquecem da essência do Evangelho, que é o amor, a caridade. Assim como a doutrina espírita tem como seus principais princípios, fora da caridade. Fora da caridade não há evolução. E assim, temos que entender o Evangelho de Jesus também, que ele é poupado tudo em cima do amor, da caridade, da benevolência, aqueles que necessitam. Por isso, hoje, vibramos pensamentos e sentimentos benevolentes de amor a todos aqueles que são. E irradiamos ainda mais, muito mais amor àqueles que, por ignorância ou por persistência, por teimosia, persistem no mal, persistem em querer explorar aqueles menos favorecidos. A esses vibramos, como foi dito hoje, para que eles, mais cedo ou mais tarde, sofram um chacoalhão para mudar de rumo, de caminho. Sabendo que mais cedo ou mais tarde todos terão que modificar. Somos todos irmãos. Por isso oramos para eles que persistem nesses caminhos tenebrosos, para que eles possam, pelo menos uma sementinha de amor, despertar nos seus corações e não precisar passar por muitas tribulações para se glorificar. E assim, vibrando com amor a todos, ao nosso país, ao nosso órgão, ao nosso mundo terreno. Vamos encerrando o estudo de hoje com muita gratidão e amor. Que assim seja.